Vibe Mundial FM. E o nosso convidado de hoje tem tudo a ver com política. Aliás, é um jovem que criou um método interessante de preparação de político. Nós vamos falar sobre isso. Ele é Paulo Loyola, administrador, sócio fundador da Base Lab, mestre em política pública pela FGV, com MBA em responsabilidade social e terceiro setor pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Muito boa noite. Boa noite, um prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço e já vou começar com um assunto aqui que eu acho que está bem claro para quem acompanha a política no país, né? A grande derrota de Jair Bolsonaro nessas eleições, mas também do PT, que são os principais adversários, ou pelo menos eram até essas eleições, né, no campo político nacional. Como explicar esse resultado político? Eu acho que primeiro são dois casos que a gente tem que olhar de maneira muito distinta, né? Falando primeiro sobre o caso do Bolsonaro. Acho que algumas questões influenciaram ali. Por exemplo, o fato dele não ter conseguido constituir um partido, então houve candidatos que ele apoiava por diferentes partidos, isso pode ter gerado alguma confusão. Muitos dos apoios foram feitos em cima da hora, né? Eu particularmente trabalhei num município do interior do Rio, ali em Cabo Frio, onde ele só apoiou faltando 3 ou 4 dias para a eleição. Teve uma questão que durante o período eleitoral o bolsonarismo enquanto movimento, né, e a própria avaliação do governo começou a ficar muito ruim. Alguns analistas apontam o possível fim do auxílio emergencial, a preocupação com isso. Outros apontam a questão, o filho do presidente, Flávio Bolsonaro, foi denunciado pelo Ministério Público muito próximo do pleito eleitoral. Teve a votação sobre a questão do SUS, que ele até voltou atrás depois, mas que pegou muito mal com a população também. E a natureza, que é muito diferente de uma votação federal, né, para uma votação municipal. O pleito municipal, ele tem uma natureza muito distinta. A pessoa que vota no vereador, ela quer alguém que tenha proximidade, que vai consertar a luz, que vai consertar o asfalto, que vai resolver alguma questão ali da região do mesmo. Animal, exatamente. Muitos vereadores se elegeram com pauta animal esse ano. Agora, uma coisa que eu tenho dito com alguma regularidade é que não dá para apontar esse resultado ruim em nível municipal como uma tendência ruim para o nível federal em 2022. Isso a gente precisa ser cuidadoso, porque isso inclusive a gente consegue ver na literatura, e acho que tem um exemplo que fica muito fácil do pessoal entender, que é o exemplo do MDB. Né? O MDB é o partido que mais tem prefeitura, mesmo tendo diminuído agora, segue sendo o partido com mais prefeituras no Brasil. Porém, no pleito nacional, o MDB não tem sequer candidatura própria, já tem décadas, né? Então, enfim, eu acho que sim, ter uma base municipal influencia, mas não dá para dizer que essa derrota no nível municipal, é óbvio, isso gera um desgaste com alguns aliados, isso gera um questionamento à capacidade do presidente de mobilização de um nome que não seja o dele, mas isso não quer dizer que ele está acabado para 2022 ou nada nesse sentido. Até porque tem 2 anos ainda. Né? Exato, e política tudo muda com muita velocidade, então é difícil, né? Sobre o PT, o PT segue o processo de desgaste que veio sofrendo aí desde o início da Lava Jato. Diminui o número de prefeituras, mas mantém o número de munícipes sob a gestão do PT, né? O que a direção nacional considera aí uma vitória, além de alguns apoios que o PT deu a diferentes municípios que estavam ali na coligação e também ganhou. Né? Eu acho que é óbvio que existe um desgaste do partido, porém, algumas candidaturas do PT, em nível local,
demonstram uma renovação interessante do partido. O próprio nome, por exemplo, para pegar o exemplo aqui da capital do Rio, lá teve a eleição de uma mulher negra interessantíssima, chamada Tainá de Paula, foi a mulher negra mais votada da cidade, é um quadro do PT. Então, essa vontade, esse apoio da população, né, frente ao PT, para mim vai depender muito do processo de renovação que o partido vier a ter. Então são dois quadros distintos aí para a gente analisar. Leone? Ô Paulo, boa noite. Mas os números também demonstram aí um encolhimento sucessivo do PT, né? Em 2012, 630 prefeitos, 256 em 2016, fechando 183 esse ano, sem nenhuma grande capital, grande cidade. Você acha que o lulopetismo, assim como o bolsonarismo, vão ter força para unir a direita ou a esquerda aí para o futuro? Para unir, eu não afirmaria, né? Mas tem um dado sobre o PT de 16 que foi esse que eu só estou reforçando, né? Apesar de ter diminuído em número de prefeituras, em número de munícipes administrados pela sigla, segue o mesmo. Mas diminuiu a quantidade de vereadores. Então, eu considero que sim, o partido perdeu o campo municipal. Agora, em relação à força do lulopetismo ou a força do Bolsonaro para influenciar a eleição de 22, o que as pesquisas, inclusive, nos trazem hoje é que, por exemplo, se a gente tivesse uma eleição hoje, pelas últimas pesquisas que a gente tem, Bolsonaro seria reeleito em praticamente todos os cenários. Então, mais uma vez, não dá para a gente atribuir um resultado municipal e 2 anos depois projetá-lo para o nível federal. Tem muita coisa. Por exemplo, uma coisa que tem muito analista curioso para saber o que vai acontecer é o resultado do fim do auxílio emergencial, né? O auxílio emergencial pegou um valor de 10 vezes do Bolsa Família e inseriu como um auxílio para a população mais vulnerável. Esse impacto é só para frente mesmo, né? Então a gente vai ter que acompanhar muito o que vai acontecer nos próximos 2 anos. Hoje, seguem sendo 2 forças absolutamente enormes dentro do cenário político brasileiro. Você acredita que aqui em São Paulo, você que é um especialista em estratégia política, que o PT errou ao não apoiar o Guilherme Boulos, dentro do que se sabia mais ou menos do que estava acontecendo com relação às pesquisas, principalmente, que demonstravam o Boulos bem à frente e o candidato do PT em nenhum momento ultrapassando a margem mínima que ele alcançou nessas pesquisas? Olha, tem muita coisa em análise, né, em jogo nisso. Então, por exemplo, a questão do Gilmar Tato aqui em São Paulo era estratégica e era importante para o PT, inclusive para repetir a boa votação de vereadores, porque isso também é conhecido dentro da ciência política, que você ter um majoritário forte, usualmente, impacta que você tenha uma chapa boa e forte de vereadores. Então, para o PT manter a atuação dentro da Câmara de Vereadores, era importante estrategicamente para o partido ter aí uma candidatura forte para a majoritária, que foi a candidatura do Gilmar Tato. Dito isso, não acho que dá para dizer que o PT errou. Agora, eu acho que, olhando para o cenário nacional, né, o PT entrou na campanha do Boulos aí no segundo turno, cumprindo aquilo que se esperava do partido em termos de apoio aí a uma candidatura de esquerda, com o apoio do próprio Lula no segundo turno, de maneira muito clara, com uma frente, teve apoio do Ciro, teve apoio da própria Marina, que, enfim, eu acho que também é significativa nesse processo aí do que o Boulos conseguiu fazer nessa eleição. Vibe Mundial 95.